Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse vídeo, atendendo a pedidos de uma enquete que eu fiz aqui no canal do Instagram, de qual tema que vocês mais gostariam que eu falasse, e o tema mais votado foi como saber quando eu estou agindo na criança ferida ou quando eu estou agindo no adulto. Então eu vou tentar explicar de uma forma bem didática para a gente poder, na medida que eu vou explicando, cada um de vocês conseguir se perceber, olhar para dentro e fazer essa relação aí de como cada um está caminhando pela vida, ok? Estamos agindo na criança quando nós estamos agindo com base nas feridas que nós herdamos da infância, do nosso histórico de vida. Quando nós ficamos ali presos aos ciclos repetitivos de sofrimentos que vieram, que são consequências dessas histórias, e a gente não consegue se perceber. E por que a gente não consegue se perceber? Porque ainda não tomamos consciência. Tomar consciência é o primeiro passo para poder decidir o que eu faço com isso. Agora eu procuro uma cura, eu procuro uma orientação, eu procuro uma ajuda, eu vou me conhecer melhor, ou eu simplesmente posso mesmo, e é o que algumas pessoas fazem, olham para tudo e não fazem nada. Então eu estou na criança, quando eu estou na carência, quando eu estou no vitimismo, quando eu estou na postura de salvadora ou de salvador, ou quando eu estou ainda na postura da reclamação, da reivindicação, daquilo que eu não tive e que agora eu preciso cobrar de alguém, eu preciso cobrar do mundo, mas eu não me percebo, eu não consigo perceber o quanto eu estou necessitada de alguma coisa que eu não recebi. Então é dessa forma que eu vou me comunicar com o mundo, entrando em ciclos repetitivos de sofrimentos que vieram do nosso sistema familiar. Então eu estou na criança quando a partir desse cenário eu entro em lealdades ao meu sistema familiar, pela necessidade de pertencimento da minha criança ferida, que ficou lá no passado buscando expiar as dores, ou seja, sofrer pelo sistema, caminhar na vida da mesma maneira ou semelhante ao jeitão, né, dos nossos pais ou de alguns familiares, que a gente olha num primeiro momento e percebe que tem sofrimento ali, que tem dificuldades, mas nós estamos caminhando da mesma forma. Nós estamos repetindo os padrões. Então, logo estamos presas a lealdades que a nossa criança interior herdou. Estamos presas na criança, agindo com base na criança, quando eu vou me relacionar, e seja qualquer tipo de relacionamento, tanto afetivo, quanto familiar, quanto relacionamentos sociais, pessoais, de amizades ou até profissionais. Então eu não consigo ter uma troca equilibrada com as pessoas. Ou eu só sei dar, ou eu só sei receber. Ou seja, ou eu cobro demais dos outros e entrego pouco, me dou pouco, ou então eu me dou demais numa necessidade imensa de agradar para ser aceita, para ser aceito, para buscar o meu espaço, para conquistar o meu lugar naquele grupo, e as pessoas acabam não entendendo a minha postura. Muitos se assustam, muitos se retiram. Ou seja, eu não sei viver uma dinâmica relacional equilibrada. Algo em mim faz com que eu faça demais ou faça de menos. E quando eu sou questionada, quando eu sou pressionada, diante de qualquer situação, de qualquer adversidades, eu oscilo entre ficar na birra, ficar na reclamação, na reivindicação, entrar na reatividade, externar a minha raiva, né, xingar as pessoas, criar confusões e conflitos,
né? Tudo isso é uma postura infantilizada que vem das dores, das feridas da nossa criança, né? Nós, enquanto adultos, o que seria assim mais consensual, mais equilibrado? Críticas construtivas ou não, independente, e não carregar para o lado pessoal, né? Então, nós olhamos muitas vezes para alguns cenários e esperneamos como a criança. Algumas pessoas choram com muita facilidade, né? O choro, ele é libertador, mas quando passa da medida, tem uma criança ali que não sabe se defender, uma criança ali que está pedindo ajuda, que está pedindo socorro, eu não sei lidar com isso. Então eu choro e daí entro no vitimismo, porque olha só, coitada de mim, pobre de mim, tenha pena de mim. Né? Outro pensamento muito negativista, né? Às vezes pensar que gerar esse olhar nas pessoas, gerar essa postura, pode ser que faça com que as pessoas olhem para você de uma maneira mais amorosa, porque é isso que a criança ferida busca, ela busca o afeto. Só que o adulto não entende dessa forma. O adulto olha para uma pessoa com esse comportamento e fica assustado, né? Então ali quando a gente está se relacionando e a nossa postura é um tanto intempestiva, explosiva, insegura, quando eu preciso tomar uma decisão, quando eu preciso fazer uma escolha que normalmente adultos precisam fazer, eu fico em cima do muro, eu tenho uma insegurança muito grande, eu às vezes fico pedindo opiniões para todo mundo, me ajude a decidir isso, me ajude a decidir aquilo, né? Tudo isso é uma criança em nós que não sabe lidar com decisões, com escolhas. Então eu oscilo entre ficar em cima do muro, né? Nesse lugar onde crianças não sabem decidir coisas sérias. Então eu vou buscar alguém que decida por mim, eu vou cobrar de alguém, né? Ou então eu vou me entregar demais, mostrando para as pessoas, mostrando para o mundo que eu sou uma pessoa legal, que eu sou uma pessoa interessante e que, por favor, me dê um pouco de afeto, eu estou precisando, né? Olhe para mim com amor. Esses são movimentos que a gente herda das feridas da nossa criança pela necessidade de aceitação, de aprovação, de pertencimento, de afeto, de reconhecimento. Então nós ficamos muitas vezes ali nesse lugar. E gente, isso acontece com todas as idades. Não é o adulto com 30 anos, o adulto com 40 anos, são em todas as fases da vida. E às vezes elas estão no trabalho, na vida profissional, na carreira, uma carreira às vezes de sucesso, inseguras em manter uma dinâmica relacional diária com seus colegas, com seus superiores, ou então com a esposa, ou então com filhos, ou então com irmãos, com pais. Sabe, gente? Então isso aí acontece e muito. E enquanto a gente não olha para essa criança ferida em nós, nós não vamos para o nosso adulto. O nosso adulto não tem forças para agir na nossa vida enquanto nós não tomarmos essa criança em nosso coração. E não é algo mecânico. Às vezes eu recebo pessoas também nos meus atendimentos que já estão, às vezes, há 1 mês, 2 meses nos processos terapêuticos e não entendem o que elas fizeram ou o que elas não estão fazendo, que está difícil tomar essa criança no coração. É porque às vezes é forçado, às vezes não é algo consensual. Então a gente agindo com nós mesmas, com nós mesmos à força, como se fosse algo mecânico, não vai funcionar. Não vai funcionar. Né? A gente está fazendo mais uma vez, repetindo conosco o que já fizeram no passado. Então a gente quer pressionar essa criança, ela já foi reprimida, ela já teve lá atrás necessidades não atendidas, então nós, enquanto adultos, somos os responsáveis por esse acolhimento e a gente quer fazer a força, a gente quer fazer algo mecânico, algo que não é assim que a gente faria com uma criança.
Outra postura que costuma acontecer quando nós estamos na criança são aquelas pessoas que começam a ter dificuldade de se socializar, de se comunicar. São aquelas pessoas que se isolam porque elas querem se defender. A criança ferida nelas liga um alerta de que se relacionar com pessoas é algo muito complexo, é algo doloroso, pessoas traem, pessoas decepcionam e pessoas não são verdadeiras. Então esse universo relacional do adulto é muito complexo. Então essas pessoas criam um mundo para elas e vão se isolando. Algumas pessoas começam até a desenvolver ansiedades, algumas pessoas chegam até a desenvolver aquela agorafobia, que se não me falha a memória, é o medo de andar em público, o medo de multidões, o medo de andar na sociedade, em comunidade e de repente ter muitas pessoas à sua volta. As pessoas desenvolvem uma ansiedade tão grande e essa ansiedade se torna em algo maior, síndrome de pânico, agorafobia e várias outras fobias da comunicação. Então, tudo isso vem de uma ferida, de algo não resolvido, algo não processado, algo que não foi acolhido, algo que foi reprimido, né? E mesmo quando a gente toma consciência e olha para tudo isso, ainda existem pessoas que não se colocam em permissão para resolver essas questões, para o enfrentamento, para a liberação. Ainda ficam presas nesse universo. Parece que num primeiro momento elas querem, elas estão disponíveis, mas a gente percebe isso nas terapias. A pessoa está numa lealdade cega ao seu sistema familiar tão grande que quando ela começa a desenvolver um passo em direção à cura da sua criança, para poder ir para o seu adulto e mudar a realidade da sua vida, mudar o relacionamento consigo mesmo, elas se sabotam. É aquele caso de dou 2 passos para frente e 1 para trás. 2 para frente e 1 para trás. Então, precisa dar um lugar no coração para pai, para mãe, precisa dar um lugar no coração para essa criança ferida e precisa dar um sim, sim para a vida. Sim, eu estou pronta, estou pronto para ir em frente, para seguir na minha vida com equilíbrio. Então eu diria que na maioria das vezes nós estamos na nossa criança. Na maioria das vezes. E não é porque estamos num processo de cura e acolhimento da nossa criança que não vamos ir para esse lugar. Muitas vezes, consciente de tudo isso, já trabalhando com processos terapêuticos, nós tropeçamos e voltamos para a nossa criança. E é assim mesmo. A grande chave, a grande virada é essa tomada de consciência. Porque daí quando nós vamos para esse lugar, quando nós experienciamos essas limitações, esses bloqueios, não demora muito, a gente já volta para o lugar do adulto. Essa é a grande virada de chave, nos colocar disponíveis, conscientes de que mesmo num processo nós vamos tropeçar e tá tudo certo, tá tudo bem. O importante é não ficarmos ali presos, porque é muito fácil a gente dar esses tropeços, então nós vamos lá para a nossa criança e daí ficamos, nossa, por que eu fiz isso? Ou como eu fiz isso? Ou não sei o que está acontecendo comigo. E daí nós vamos para um lugar onde não tem muita luz. Um lugar onde é o medo, O medo, a insegurança, é onde a criança está ali como se fosse num vácuo, num terreno desconhecido. A gente se percebe naquele lugar, mas nós ficamos tão assustados, tão apavorados, tão inconformados, ou sem nem um pouco de compaixão com o nosso processo, nós começamos a nos chicotear, Começamos a nos punir. E a forma de nós nos punirmos, ela pode nos prender de volta àquelas limitações. Tempo que a gente está ali reclamando, reivindicando, apavorado, assustado, vamos tomar consciência e vamos, como o adulto faria. Esbarrei aqui, tropecei aqui, deixa eu voltar para o meu adulto.
O nosso adulto é aquele que olha, que pondera, que analisa, que pensa, que se conecta aos sentimentos e que tem uma resposta mais realista, mais equilibrada. Outra coisa que também faz parte do universo do adulto é aprender a lidar com verdades, aprender a lidar com realidades. Porque a criança em nós, infantilizada e ferida, ela tem dificuldade de lidar com realidades, com verdades. Ela vai para a ilusão e quando nós, adultos aqui, estamos precisando ter uma visão profunda de alguma coisa, fazer uma análise profunda de uma situação, tomar uma decisão importante, nós ficamos acessando esse universo de ilusões da nossa criança. Gente, e lidar com verdades, lidar com realidades, é só no universo do adulto, porque não é um caminho fácil, não é algo que a gente consiga às vezes digerir. É difícil enxergar algumas realidades, é difícil ouvir algumas verdades, é difícil falar algumas verdades. Esse é o universo do adulto. A criança ferida em nós, infantilizada, ela fica agarrada às ilusões, porque lá o mundo é mais colorido, lá o mundo é mais fantasioso. Simples assim. Simples assim. Por exemplo, nesses últimos quase 2 anos que nós vivemos aí de pandemia, muitas pessoas, depois de alguns meses, de algum tempo, começaram a tomar consciência de que tinha muita coisa esquisita, né? O adulto liga um alerta em nós. Opa, tem coisa aqui, né? Tem uma coisa estranha, tem uma coisa esquisita aqui. Deixa eu saber o que que é. Então, o adulto em nós, curioso, esperto, maduro, vai fazer as suas investigações, vai lidar com questionamentos, com autoquestionamentos. Né? Então, muitas coisas incongruentes, muitas informações sobre a pandemia que não fechavam, números criados, aumentados, inventados, informações distorcidas. E eu sempre falo aqui, gente, já há muito tempo, acho que desde que eu fundei esse canal aqui, eu não assisto TV aberta porque é uma grande massa de manobras, né? Então, sinto muito se alguém ainda às vezes dá crédito para as informações que eles trazem. Não são informações reais, verdadeiras, são informações com muita falta de luz, com uma sombra muito grande, onde o objetivo principal é propagar o medo, é controlar, é manipular. Então, para mim já fica mais fácil eu ir para esse lugar onde eu questiono, eu procuro informações mais coerentes, eu sei diferenciar A de B, né? Ser uma visão assim neutralizada de tudo, simplesmente atrás de verdades e de coisas que fazem sentido para o que vem acontecendo, né? Então, só que a gente sabe que nem todas as pessoas vão fazer esse caminho. Muitas pessoas que estão, às vezes, lá nesse universo das ilusões vão ter, inclusive, dificuldade de lidar com verdades, né? Então, elas preferem criar um mundo que atenda às suas ilusões. Simples assim. Não vou me aprofundar nesse aspecto, porque não é o foco aqui da nossa conversa. Eu só quis citar o caso da pandemia, porque a gente percebe que tem muita gente ainda nesse universo de ilusões, acreditando em muita coisa que não são as verdades reais do que está acontecendo, né? Eu até só para fechar esse assunto, não sei se vocês perceberam que as mídias sociais, as principais mídias, que é o Instagram, o Facebook, o YouTube, eles começaram a censurar absurdamente uma categoria, um grupo de médicos que tentaram trazer algumas notícias durante esse período todo. Notícias de números, notícias de causas, notícias de soluções, até inclusive sobre as reações. Eu não posso falar o nome, é picadinha, porque senão o YouTube ele não
ele vai censurar o vídeo, tá? Mas é um direito de todos nós estarmos bem informados com a verdade. Nem esses médicos, como eles são médicos que não estão vinculados a um sistema por trás, ou seja, não trabalham para grandes hospitais, não trabalham para indústrias farmacêuticas, são médicos mais neutros. Eles sentiram essa necessidade até pelo seu código de ética profissional. Só que eles foram bloqueados, eles derrubaram canais, eles derrubaram posts, eles deletaram perfis, tudo foi derrubado. Porque agora já não é mais só a mídia aberta de televisão que está censurando, como também as mídias sociais. Então, liga um alerta, o adulto em nós dá aquele clique opa, onde não tem clareza, onde não tem verdades, está faltando luz. Onde está faltando luz, tem coisas por trás. Se tem interesses por trás, eu quero saber o que é para poder tomar uma decisão, fazer uma escolha mais coerente com a minha verdade. Simples assim. Eu achei importante trazer esse tema aqui para poder contextualizar melhor e fechar esse assunto. Então, gente, vamos olhar para essas feridas, vamos olhar para a nossa postura de criança e fazer algo com isso. Nos colocando disponíveis, acolhendo, adotando essa criança, mas principalmente dando um lugar no coração para ela. Porque lá no passado ela já foi reprimida, lá no passado ela já foi talvez abandonada, talvez rejeitada, talvez não recebeu afeto, Talvez ela se sentiu excluída. Tem várias histórias que a nossa criança pode ter vivido. Então, a gente precisa acolher, porque ela busca pelo mesmo alimento emocional que ela não teve, ela continua buscando em nós. Ok? E agora, para ajudar a gente a entrar em conexão mais profunda, em contato com a nossa criança, para ajudar a acessar esse universo que ficou lá atrás com algumas feridas, que é essa conexão com a criança, eu quero convidar vocês para a gente fazer um exercício. Um exercício, uma vivência com a EFT, que eu não sei se vocês já perceberam e já observaram que a EFT, a técnica de liberdade emocional que eu trago nos meus exercícios, não é aquela EFT básica, aquela EFT convencional, que é o que inclusive foi a EFT que eu aprendi. Eu andei ajustando ela, andei mudando um pouquinho, porque ela se tornou, na minha experiência, uma EFT sistêmica. Porque eu coloco palavras sistêmicas para todas as vivências que nós fazemos aqui. Então, tem um grande diferencial, não tem ninguém fazendo esse tipo de EFT, isso é uma criação minha. Uma criação, uma conexão profunda que eu fui sentindo com o passar do tempo e achei por bem de entregar, porque quando a gente sabe que aquilo é importante, a gente entrega porque a gente está transbordando aquele ensinamento, Então agora eu vou convidar você para sentar-se confortavelmente numa cadeira, respirar fundo, deixar a coluna ereta, para a gente poder deixar a respiração fluir melhor, focar na nossa criança, focar nas nossas limitações, olhar para como eu estou recorrendo ao universo da minha criança o tempo todo, como eu estou agindo, me comportando com base nas feridas que eu herdei lá atrás do passado. Cada um de nós pode estar presas em feridas de um tipo. Algumas estão presas na ferida do abandono, outras na ferida da rejeição, outras na ferida do medo, das inseguranças. Cada um de nós tem um tipo de experiência de vida, tem um tipo de dificuldades que ficou lá atrás com a nossa criança. Então eu vou pedir para se conectar a essas dificuldades, se conectar a essas experiências que ficaram lá atrás. Se conecte agora, acesse. Talvez hoje você esteja sendo uma pessoa muito reativa, acessando a criança, as feridas da criança.
Talvez hoje você seja uma pessoa muito carente. Talvez hoje você seja aquela pessoa que nem se perceba e está agindo com base no vitimismo, né? Talvez você seja aquela pessoa que está buscando agradar para ser aceita o tempo todo. Ou seja aquela pessoa que cobra demais das pessoas nos relacionamentos. Foque nisso. Foque com amor. E vamos começar a respirar fundo. Eu vou falando a frase e você repete. Mesmo que eu esteja presa nas feridas da minha criança, e isso tenha atrapalhado a minha postura de adulto, ainda assim, eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Mais uma vez. Mesmo que eu esteja presa nas feridas da minha criança, e isso tem dificultado a minha postura de adulto, ainda assim, eu procuro aceitar esse problema e procuro me aceitar profunda e completamente. Ok, solte os braços, continue deixando a respiração fluindo e vamos começar a tocar nos pontos energéticos dos meridianos. Eu vejo você, minha criança. Eu vejo como você viveu experiências difíceis. Eu vejo e sinto como você ficou apegada a essas feridas. Como você não consegue lidar com a vida de adulto. Eu vejo e sinto as suas dificuldades, porque hoje são as minhas dificuldades. Às vezes eu nem me percebo. Quando eu me dou conta, já entrei nas suas feridas. Porque as suas feridas, minha criança, são as minhas feridas hoje. E talvez eu ainda não tenha dado um lugar no coração para você, minha criança. Então, quando eu percebo que fiz algo de errado, ou quando eu percebo que estou nesse ciclo de sofrimentos, eu fico com raiva de mim mesma. Eu acabo me punindo. Eu fico me xingando. Eu me cobro demais. Sem nenhuma compaixão pelo meu processo. Sem nenhuma compaixão pelo meu crescimento. Sem nenhuma compaixão pela minha cura. E enquanto eu não dou lugar no coração para tudo que foi, enquanto eu fico na reclamação, ou enquanto eu fico me punindo, as coisas só ficam mais difíceis. E se eu pudesse agora acolher você, minha criança? Porque agora é minha essa responsabilidade. Não é mais dos meus pais, nem das pessoas à minha volta. É um olhar amoroso para tudo que foi. É uma limpeza de todas essas feridas. É uma permissão para essa liberação acontecer.
E eu sinto muito, minha criança, por tudo que você viveu. Então agora eu digo para você, minha criança, eu vejo você. Dou um lugar no coração para você. Um lugar seguro. Sinto muito por tudo que você viveu. Mas agora você está protegida. Agora eu acolho você. Com todo o meu coração. E toda vez que eu tropeçar, repetindo algum padrão antigo, recorrendo às feridas que são suas e são minhas agora, minha criança, eu vou saber que nesse momento é você que precisa de atenção. Porque de repente eu posso ter esquecido de você. Eu posso ter me distraído. E é o jeito de você me chamar atenção. Então eu convido você a se abrir a essa possibilidade. De trabalharmos em equipe. E juntas trabalharmos na liberação dessas feridas do passado que hoje impactam tanto no adulto. Respire fundo e solte os braços. E se observe. Como fica essa criança em você? Acolhida, em paz, confortada, segura? Talvez seja necessário fazer mais vezes esse exercício, porque ele é um pequeno treino. Não é algo que num exercício só vai resolver. Então você volta aqui no vídeo, faz mais vezes, se integra, ajuda a criança e vai trabalhando esse processo interno de acolhimento, de tomada no coração dessa criança, de responsabilidade pelas histórias do passado, de responsabilidade por adotar, por cuidar dessa criança que é a nossa vida, é a nossa história da infância, tá bom? Pode ser que também você sinta alguma sensação no corpo, algum sentimento profundo pode surgir. Tudo isso é consequência desse exercício, porque é um exercício energético. A gente está lidando com energias. Quando nós lidamos com energias, todo o nosso corpo se altera. Né? A gente surge coisas, surge sintomas, sensações, pensamentos, sentimentos inesperados. Tá? E é assim mesmo, tá bom? Gente, espero que tenham gostado do vídeo. Gratidão, gratidão a todos, a todas que sugeriram esse tema. E se você gostou, não esqueça de deixar o likezinho ali embaixo para ajudar esse vídeo a se espalhar. Porque quanto mais likes, quanto mais acessos, mais o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas. Ok? Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.